A paz de Cristo para todos nesta noite, amém? Eita, a paz de Cristo para todos nesta noite, amém? Então, vocês não comeram cuscuz hoje não, gente? Louvado seja o nome do Senhor por esta noite, né? É como o pastor Silvio estava falando, se pararmos, vamos esfriar. E se você for olhar para o mundo, os filhos das trevas, eles não pararam. Eles continuam. Outro dia desse eu saí do culto e passamos por um lugar que a gente sempre passa, um bar. Menino, mas estava uma folia, um frevo, o povo com um copo de bebida na mão, as mulheres agarradas com os homens dançando. Fala o Nordeste, né? Aquela bagaceira. E aí eu disse, olha aí, ó, esses daí não estão com medo não. E com certeza, aqui neste ambiente, a gente vê que tem toda uma organização, né? Uma higienização, um respeito pela distância. Todo mundo está de máscara, tem ali álcool em gel para você passar. Então a probabilidade, irmãos, é mínima. Não vamos dizer que ela não exista, né? Mas é mínima. E nós também estamos aqui pedindo ao Senhor que venha guardar a nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você. Nisso que nós estamos vivendo, eu acredito que o Senhor tem vindo buscar muitos que já estão maduros. Muitos que já estão prontos, o Senhor tem colhido e a gente tem ficado assim, ó, desnorteado. Talvez a gente não esteja entendendo o que é que Deus está fazendo nesse tempo, nesse momento. E nós que temos sido conservados, é porque Deus ainda tem um propósito na nossa vida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso, amém? Estamos aqui nesse seminário para a família. E nós vamos fazer agora 31 anos, né, da área de casados, né? Vamos completar agora em dezembro, 31 anos de casados. E a nossa história é assim como a sua. Se a gente parar para ver o que nós já passamos lá atrás, meu Deus, quantas vezes a gente não pensou em desistir, não é não? Ou só fui eu? Eu não sei se tem pessoas aqui que lá atrás, você olhando lá para trás, você diz, meu Deus, por pouco eu não desisti. Mas o Senhor nos sustentou e tem nos sustentado. E eu quero dizer algo para você, que as tempestades da vida, né? As tempestades, os acontecimentos, ele vem com muita força para a gente realmente parar. Mas eu quero lhe dizer aqui algo nesta noite. Vença os desafios. Vencer desafios é ultrapassar obstáculos. E quando você faz isso, pode ter certeza, tem grandes vitórias te esperando lá do outro lado. Porque nós não fomos chamados para parar e nem para recuar. Nós somos chamados para avançar. E quando a gente avança em Deus, nos propósitos pelo qual Ele nos chamou, pode ter certeza, é igual Marcos 4,35, né? Naquela travessia, aquela tempestade, aquele alvoroço todo, mas do outro lado, alguém foi liberto. Que já tinha tempo que o diabo pintava e bordava, porque eles avançaram. Então não recue, lembre-se disso. Se você recuar, o oprimido vai continuar oprimido. Mas se você avançar em Deus, com Ele no seu barco, terá libertação. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Olhe, não abandone o barco, pois este teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você
você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você vai chegar. Não abandone o barco, pois este teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, não, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, ele já deu ordem. Você não vai parar, você não vai parar. Oh Deus, mais uma tempestade veio sobre minha casa, mas Ele está dizendo: você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh Deus, como você não vai parar, você não vai desistir. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem. Quantas vezes na minha vida, quantas vezes as coisas estavam tão fora do lugar que eu olhava assim, eu dizia: meu Deus, nunca mais se organiza. Mas uma única palavra de Deus, e esta palavra começa aqui dentro. Não é nem para as coisas externas, é para aqui dentro. Porque se a palavra de ordem vier e entrar aqui dentro, você se organiza de novo. E se você se organizar de novo, você começa a entender propósitos de Deus em meio a grandes tempestades. Naum vai dizer que Deus tem um caminho no meio da tempestade. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem. Põe a mão no seu coração aqui nesta noite, para acalmar o mar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para se organizar tudo aí dentro. Para acalmar o mar. Glória a Deus. Obrigado, meninos. A gente nem ensaiou, nem passou a música, né? E pega esse povo assim no de repente, é assim mesmo, viu? Pastor Dário, Neidinho, é assim mesmo. Nem ensaia aí, vamos tocar. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Graças a Deus. Querido, a graça e a paz. Como é bom estar com vocês aqui.
E antes de uso fazer da palavra do bom mestre, eu já quero facultar minhas mais sinceras, alegrias e sinceros agradecimentos ao meu pastor, Eudenor, e também à pastora Euta. Muito obrigado por tudo. Pastor Silvio, pastora Julieta, que o Senhor continue abençoando vocês. Amém? Vocês são canais de bênçãos em nossas vidas. E nós estamos muito alegres. Os demais pastores também, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias. Carta paulina aos cristãos de Éfeso, porém carta aos Efésios. Nós já podemos colocar a projeção, tá bom? E os irmãos que estão vindo pela primeira vez, eu vou fazer uma rápida recapitulação, tá bom? Não detalhado, porque está gravado aí no site da igreja. Aí você vê lá, tá bom? Igreja Batista Filadélfia, você puxa lá, aí você vai ver na íntegra. Mas eu quero fazer uma rápida recapitulação para a gente continuar do ponto 2 que nós paramos, mas eu preciso situá-los, tá bom? Nunca é demais ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, pela vida da pastora Neidinha. Neidinha de vez em quando foge, irmão. E é uma luta. Ela diz, hoje tu não vai não, é? Ela fala, não, amor, tem um compromisso. Mas hoje ela está comigo. Louvamos a Deus. Carta paulina aos cristãos de Éfeso, tá? Já pode colocar a projeção, tá? Que eu já vou lendo aqui, e já vai ficando ali o texto para que os irmãos acompanhem. A gente vai pontuar versículo 22 em diante, tá bom? Versículo 22 em diante, nós estamos com o tema, solidificando o compromisso conjugal, tá joia? Então nós vamos ler esse texto aí, e primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, no final a gente vai falar um pouco aqui, mas de maneira bem breve. Vamos ler, todos os irmãos acharam, assentado como nós estamos, todos acharam? Vamos lá, versículo 22, isso, ouça bem, tá, Neidinha? Versículo 22, olha só, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 25, preste atenção, Dário, diz assim, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Aí o versículo 6, ele solta o segredo do porquê Cristo amou a igreja desta forma. Vai dizer, versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É somente uma pausa, isso aqui é um dos grandes segredos, irmãos. É um dos grandes segredos. É papel do esposo. Olha que coisa, ele tem um papel preponderante nesse processo de santificação da esposa. Vez por outra, eu estou dando seminário por esse Brasil aí afora, aí alguém diz assim, pastor, mas minha mulher está tão incrédula. A bichinha está quase desviando, eu aqui comigo, a culpa é tua. A culpa é tua. Por quê, pastor? Porque é papel do marido santificar a esposa. É ou não é? Pelo texto é. Está entendendo? Pastor, a salvação é individual. Não estou falando em salvação, não. Estou falando nesse processo aqui. Aliás, isso aqui é um processo soteriológico, Quando nós falamos de soteriologia, que não fugiu à aula do seminário, é o processo da salvação. E esse processo da salvação, ele engloba 3 períodos. O primeiro é a justificação. Justificação, novo nascimento, a nomenclatura não muda, é a mesma coisa, tá? A justificação, teologicamente falando, é um ato judicial através do qual, se tu não der glória, tu é o crente mais ruim da Filadélfia. É através do qual Deus declara a absolvição do pecador e o declara justo. Oxe, tudo bem. Deu para entender? Então, isto é
a justificação, é um ato judicial, através do qual Deus declara a absolvição do pecador. É muito interessante que quando a gente fala da justificação, é uma ação divina em favor do homem. É uma ação divina em favor do homem. Aí nós vamos para o segundo aspecto, que é isto aqui, que é o aspecto santificação. E esse aspecto santificação não é uma ação de Deus pelo homem, mas é uma ação do Espírito Santo no homem. Deu para entender? E é interessante que esse aspecto, quando a gente fala de santificação, é um aspecto, é um trabalhar de Deus no homem, mas é o homem se permitindo. É o homem se permitindo. Então, eu permito que o Espírito Santo venha trabalhar em Dário aquilo que é preciso em termos de santificação. E o último aspecto é a glorificação. Quando Paulo fala isso aqui aos cristãos de Éfeso, ele está falando que é uma responsabilidade do homem. Porque nós amamos a esposa como Cristo amou a igreja. E por ela ele a santificou, a purificou pela lavagem da palavra. Deu para entender? Então isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Dê glória, Nedinha. Aí ele vai dizer assim, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Olha que coisa linda, né? Nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Imagina sua esposa, não é? Não sendo sujeita à repreensão. Isso aqui é muito bacana. Vamos orar? Vamos orar? Pai, eu quero te dar glória. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós estamos tendo de mais uma vez nos curvarmos diante da autoridade da Tua palavra. Aquilo que estamos falando, abordando, Senhor, nesse seminário, Pai, para casais, não é nada que Teus filhos já não saibam. Mas eu tenho uma certeza plena que o Teu trabalhar, o Teu Espírito trabalha de uma maneira tão gloriosa, que a palavra é a mesma, o profeta é o mesmo, mas o segredo é esta renovação que essa palavra tem e acontece em nossas vidas. Quero colocar os casais aqui diante de Ti, que representa as suas famílias, e declarar a Tua glória, Pai, sobre a vida deles. É isso que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer assim uma rápida recapitulação para aqueles que não estiveram aqui. Olha só, nós estamos ministrando um tema, e o tema é solidificando o compromisso conjugal. Eu entendo desta forma. A minha maneira de enxergar o casamento é desta forma. Ou seja, a cada dia nós estamos solidificando. Nós estamos deixando esse casamento mais forte, esse casamento mais embalizado na palavra do Senhor. Então, já deixa aí a deixa para você que casamento ele é uma construção. Amém? Então, nós vamos continuar. Então, eu falei aqui o mês passado o seguinte, que dois sociólogos, eu falei de uma maneira muito rápida, e eu quero falar também aqui de maneira muito rápida, começando pelo Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, e ele é autor do livro Amor Líquido. Somente recapitulando para que os irmãos entendam, qual é a visão de mundo de Bauman. Bauman é um sociólogo que ele faz uma leitura da sociedade, e ele vai dizer que essa sociedade é uma sociedade chamada homo consumis, ou seja, é uma sociedade movida pelo consumo. Então, uma vez que essa sociedade consome, não consumismo para acumular bens, mas um consumismo com a intencionalidade de usufruir, não é, da sensação do novo. Então, é uma sociedade que consome para viver a sensação do novo. É tão interessante isso que o Bauman, ele vai fazer algumas perguntas. E a pergunta primeira é, o que é ser bem-sucedido dentro da visão dele? Então, ser bem-sucedido
é aquele camarada que está inserido no mercado de consumo. E o que é ser fracassado? É aquele que não está inserido no mercado do consumo. Qual a diferença, pastor? É que quem está inserido no mercado de consumo, ele está sempre usufruindo daquilo que nós chamamos de sensação do novo. O novo promove uma sensação, uma adrenalina. O novo, tudo novo, um carro novo, vestido novo, um paletó novo, tudo novo promove aquela adrenalina. E quem não é, ou quem não está inserido no mercado de consumo, dentro da visão browniana, ele não usufrui dessa sensação do novo. Então, ele fica sempre na sensação do velho. Ou seja, ele psicoadaptou-se a tudo que está em volta dele, e ele vai vivendo aquela sensação que é a mesma sensação, e assim por diante. Então, é a leitura que o Bauman faz. E ele faz uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: quanto tempo leva para a gente ficar com um bem novo e comprar o outro? Aí a resposta é simples: até a sensação do novo passar. Porque na hora que você psicoadaptou-se àquele que era novo, você quer adquirir novamente, você quer comprar novamente. Então todos nós estamos inseridos. É por isso que já chegou aí o iPhone 21 e já tem crente querendo trocar o seu 19. Percebeu? Então é mais ou menos assim. A gente compra um carro, é o carro dos sonhos. A gente compra, a gente passa um mês lavando ele. Todo dia a gente leva para o lava-jato, todo dia. Né? Lava-jato não, a gente mesmo lava. Atrasa o trabalho, mas a gente quer lavar. Depois de um mês quer levar para o lava-jato, depois do terceiro mês, o bichinho só vai uma vez no mês. No quarto mês a gente já não leva. Ele só toma banho de ano em ano. Então, por quê? Porque a sensação do novo ela vai perdendo, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente falou. Não vamos entrar em detalhe, porque vocês estão aí com a fita já gravada aí. Segundo, eu falei no Anthony Giddens, que também é um sociólogo, né? Ele é um sociólogo britânico, só que a visão do Giddens é o seguinte: ele pega essa sociedade líquida browniana e ele vai dizer que a sociedade, ou a leitura que ele faz dessa sociedade, é chamada de relacionamento puros, que de puro não tem nada. Por quê? Porque é uma relação que se está, é uma relação que se entrou, enquanto o outro está trazendo algo proveitoso para mim e eu para o outro. Enquanto eu perceber que essa relação já não tem nada de vantajoso, aí simplesmente é uma relação que está para lá de partida. Então é a visão dele. Por isso que nós estamos constantemente, dentro da visão dele, nós estamos cercados, não é, por um fantasma. Que fantasma, pastor? É o fantasma de ser abandonado, substituído a qualquer momento. E isto é uma realidade. Uma conversa, né, que se ouve, vem aquela síndrome: meu Deus, eu vou ser traído, eu vou ser traída. Então, a sociedade, dentro da visão de Giddens, está aí. Aí a gente falou uma proposta, e nós temos que ter uma proposta para tudo isso. Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que está mais ou menos assim, mas qual é a nossa resposta para tudo isso? O que é que nós temos que dar como resposta? Então, eu comecei a trabalhar, que vou recapitular também rápido. Eu falei que eu tenho 4 sugestões, e a primeira foi essa, né? Foi até citado aqui. Para vencermos tudo isso, nós devemos entender que o casamento como doação. Eu me dou para a Neidinha, Neidinha se doa para mim. E não o casamento como possessão. Você é minha, não é? Seus projetos têm que ser o meu. Então, é mais ou menos isso que nós estamos vendo. Então, a gente não pode ter casamento à base disso. Nós temos que ter um casamento como uma ambientação de confirmação de propósitos e não de negócios, tá? Eu sou, não é, um confirmador dentro do meu lar. A Neidinha, semelhantemente. Aí a gente trabalhou o texto, não é, de Efésios capítulo 5, versículo 21, e eu falei que esse texto ele é um paradigma dentro do meu contexto conjugal. Por quê, pastor? Porque Paulo está trazendo normativa. Se nós perguntarmos como é que eu faço para ter um casamento feliz, não perfeito, mas um casamento feliz, aí Paulo traz normativa, como é que eu devo trabalhar. Aí nós trabalhamos ali, né, versículo, eu trabalhei a primeira coisa ali em cima, né, que Paulo vai dizer ali, em primeiro lugar, ele vai mostrar no texto a sujeição
e o sentido dessa sujeição por parte das esposas. Aí Paulo fala as esposas, ok? E ali é interessante porque o versículo que Paulo fala é o versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Então, dentro do contexto bíblico, primeiro, Paulo está dizendo às mulheres, e eu tenho que entender isso, e a minha esposa também, ele está dizendo que esta sujeição, além de voluntária, quem entendeu, diga amém. Percebeu que é voluntária? Não é imposta, mas é voluntária. Além de ser voluntária, orientadora dos papéis, é também reflexo de uma vida dominada pelo Espírito Santo. Aí eu falei aqui o seguinte, que essa sujeição da esposa é uma sujeição com o seguinte entendimento, que antes de ser sujeita ao esposo, ela é sujeita a Deus. Se ela não for sujeita a Deus, ela não será sujeita ao esposo. Então é uma sujeição primeira a Deus. Então a gente entende o seguinte, que esta sujeição, ela é uma sujeição espiritual. Ou seja, ela é espiritual, uma mulher espiritual, por isso que ela se sujeita ao marido assim como ao Senhor. Então, eu falei isso aqui, depois você volta lá. Olha só, bem rapidinho. A expressão que esclarece e dá sentido a essa submissão está exatamente nessa sentença, olha lá, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, do jeito que a igreja reconhece a autoridade de Cristo, a autoridade que repousa em Cristo, a esposa também entende a autoridade que repousa sobre o seu esposo. Tanto é, não é? Está ali o versículo 18, olha só. Por que eu coloquei o versículo 18? Na maioria das nossas versões aportuguesada, você pode ver que começa o versículo 22 desse mesmo capítulo e tem assim, deveres domésticos. Ou outro título, como se a ordem paulina ou a instrução começasse no versículo 22, mas não é uma verdade. O que precede o versículo 24 é exatamente o versículo 18. O versículo 24 diz, seja sujeita ao seu esposo como você, a igreja, é a Cristo. Só que antes de dizer isto, ele tem um precedente. Qual é o precedente? O versículo 18, quando ele diz, não se embriagueis com vinho em que há, mas enchei-vos. Então, pastor, como é que eu posso ser sujeita? Eu, esposa, posso ser sujeita ao meu esposo? É simples, deixando-se ser cheia do Espírito Santo de Deus. Percebeu? Pastor, como é que eu, marido, vou amar minha mulher do jeito que Cristo amou a sua igreja? Resposta, se deixando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, esse aqui é o segredo. Então, nós falamos isso aqui, tá bom? Olha só, bem rapidinho, segundo, a submissão da mulher não a coloca em estado de inferioridade, mas de reconhecimento da autoridade do esposo. Então está o texto aí, ó, essa palavra hipotasso, dá um sentido num dicionário grego de reconhecer a liderança de. Então a Neidinha olha para mim e diz assim, não, repousa sobre ele uma liderança dada por Deus. Como ela é uma mulher espiritual, é fácil reconhecer isso, é fácil essa sujeição. Deu para entender? Então, somente recapitulando, tá bom? Olha só, segundo rapidinho, ele vai mostrar o texto, atitudes de doação de Cristo, que deve ser imitada pelo esposo e doação com sacrifício. É interessante que eu li esse texto aí, vós marido amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. É muito importante isso, por quê, pastor? Porque não é um amor qualquer, não é amar da forma que eu acho, não é amar com os meus conceitos, mas é amar a figura de Cristo, como Cristo amou. Diga assim, amar, somente os machos, amar a esposa, a semelhança do amor de Cristo. Aí veja só, esse texto que eu li, eu vou passar bem rapidinho,
não é? Amar como Cristo amou. Eu li Lucas capítulo 22, versículo 31 a 33. Por que que Deus me deu esse texto como paralelismo bíblico? Porque Pedro aqui, ele representa a igreja. Falei isso mês passado. Pedro representa a igreja. Então, se você vê a história de Pedro, eu vou passar aqui bem rapidinho, né? Pedro vai olhar para Jesus, ele vai dizer aqui: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Pedro faz juras de amor, lembrando que Pedro representa a igreja. Pedro é a igreja. Então é uma igreja que faz juras de amor, é uma igreja que diz que vai estar com ele, dê o que vier, eu estou contigo, não é? Não são as juras que nós fazemos, tanto homem quanto mulher? A gente faz essas juras de amor. Só que lá no versículo 34, o Senhor falou que ele ia negar. Esse amor que ele está dando ao Senhor, ou ditando ou verbalizando, vai passar por uma prova. E quando passa por uma prova, ele é reprovado nesta prova. E isso me chama a atenção, por quê? Porque Pedro representa a igreja. Então eu não quero ser reprovado quando eu declaro que amo minha esposa e que vou estar com ela, aconteça o que acontecer. Mas Pedro faz isso, só que lá no versículo 54, 57, alguém diz assim: não, você é um deles. E ele começa a negar, a igreja nega. Vocês estão entendendo? Mas ele fez juras de amor, a igreja. E eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E ele amou a igreja, mas a igreja ainda hoje é falha. Ainda hoje a igreja nega. Ainda hoje a igreja faz juras de amor e quando a coisa aperta, deixa de vir congregar. Então a igreja está sempre falhando com ele. Mas o texto vai dizer que mesmo assim, não é? Mesmo assim, lá no versículo 61, vai dizer que Jesus ia passando e ele olha para Pedro, igreja. E ele não olha para Pedro com um olhar condenatório. Por que ele não olha com um olhar condenatório? Porque Pedro sente um olhar de amor. Então a pergunta é a seguinte: se Deus está trazendo uma ordem, que eu ame a minha esposa assim como Cristo amou a igreja, então esse amor de Cristo com a igreja precisa ser imitado por mim. Por que é que eu estou rejeitando a minha esposa porque ela falhou comigo? Aí eu já estou contextualizando. Por que é que eu vou deixar meu marido porque ele falhou comigo? Eu estava dando um seminário e a mulher disse, uma irmã disse: pastor, eu estou tão revoltada hoje. Eu só vim para o seminário aqui de casais porque o pastor obrigou e eu sou líder. O que foi que houve, minha irmã? Você não acredita que o meu marido se esqueceu a data do nosso casamento? A gente se casou no dia de hoje e ele não se lembrou. E eu já falei para ele: é um mês sem derébias. Aí eu cá comigo, e no dia que ele esqueceu o casamento, 3 meses. Você percebe? Mas aqui está dizendo o seguinte, que Cristo amou a igreja, mesmo a igreja falhando. E ele está dizendo que eu tenho que amar minha esposa como ele amou a igreja. Aí eu falei aqui que a gente tem rapidinho aqui, eu falei que a gente tinha 2 opções. E essas 2 opções, partindo do pressuposto desta frase de Abraham Maslow, que ele diz assim, olha, primeiro recuar em direção à segurança, e ninguém quis essa, mas a gente ficou com a opção de avançar em direção ao sucesso. Não tem sucesso se a gente não avançar. Ouça o que eu vou dizer. Ouça o que eu vou dizer. Casamento passa por crises. Não fique pensando que casamento não passa por crises, porque casamento passa. E não tem esta, a gente pode ser veterano ou novato no casamento, mas a gente passa por crise. Por quê? Porque nós estamos lidando com vidas, com pessoas, e pessoas individual têm a sua atenção. Então passa, e quem desiste não vê o sucesso. Você está entendendo? Então nós temos que ter muito cuidado quando eu pensar em desistir, porque o sucesso é avançar.
Aí ele diz assim, esta, porém, devemos fazer repetidas vezes. E eu estou traduzindo repetidas vezes como desistir nunca. Desistir nunca. Eu me casei, a gente se casou no dia 30, vou me lembrar do dia, viu, Nedinha? Porque não tem esse perigo. Porque a gente precisa começar hoje à noite. Então, veja, a gente casou no dia 30 de dezembro de 1921, de 89. Olha só, de lá para cá, nós passamos muita crise. Mas é engraçado que a gente nunca pensou em se separar. Já deu vontade de matar a Nedinha, mas separar nunca. Não, nunca. Então veja, aí ele diz o seguinte, que isso é feito repetidas vezes. É não desistir nunca. Você percebe? Aí eu tomei um texto paralelo de Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos. Ele diz, quanto a mim não julgo ter alcançado. Aí ele vai pontuar. Primeiro, ele vai dizer assim, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Olha aqui para mim. Isso aqui não é amnésia. Só para vocês terem ideia, eventos que acontecem hoje, coloque aí 100 anos para você começar a esquecer. Exceto um acidente numa região lobal. Tá, de lóbulos. Aí sim, aí vai ter problema, principalmente o frontal. Aí vai ter problema. Vai comprometer algumas áreas neuronais que vai ter problema. Mas caso contrário, a gente não se esquece. Então, como é que eu vou conviver com algumas coisas, eu e Nedinha, se eu não me esqueço de alguns fracassos que nós tivemos? Aí a gente precisa tratar esses fracassos. Porque quando a gente trata os fracassos, a gente não esquece, mas esses fracassos não mexem mais conosco. Então, o grande segredo não é esquecer a amnésia, é entender que eu posso tratá-los. Por quê, pastor? Porque Deus, Jesus, perdoou a igreja Pedro. E eu tenho que perdoar o cônjuge. Não tem outro caminho, mas eu não quero. Cuidado, porque Mateus diz que se a gente não perdoar, Ele também não nos perdoa. Então, é uma regra. Via de regra, eu tenho que entender. Então, olha só. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Não tem como eu caminhar com esses fantasmas lá de trás. Eu estava pregando no Rio de Janeiro. Era um congresso de família. E uma irmãzinha, quando terminou, ela me procurou. Ela disse assim, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu disse, conversa aí, eu já estou aqui. Eu parei. Aí ela disse, pastor, mas eu quero conversar com o senhor. Eu disse, menina, conversa, eu não estou aqui. Eu parei. Aí eu disse, não diga a terceira vez, porque senão eu vou embora. Ela disse, pastor, eu não sei, pastor, eu não sei, porque eu não sei se eu vou conseguir ficar casada, porque o meu marido me traiu. Eu digo, é mesmo, é? Ela disse, é, pastor. Aí eu disse, me diga, quando foi isso? Ela disse, pastor, há 35 anos atrás. Eu digo, há quanto? 35 anos atrás. Eu disse, oxe, o que é que tu faz com ele até hoje? Ela disse, não, pastor, porque eu resolvi perdoar. Eu digo, oxe, mulher, se tu resolvesse perdoar, e por que tu está pensando nisso? 35 anos atrás, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, porque se o bichinho quisesse, ele não tem como voltar atrás. Você entendeu, minha filha? Ela disse, pastor, não é que é mesmo? Eu digo, então, deixa o bichinho. Isso se repetiu, ela disse, nunca mais. Eu digo, gente, que homem santo. Isso é minha filha, você casou, foi com um santo. Ela, pastor, é mesmo, né? Eu digo, é. Aí ela disse assim, pastor, ele está olhando para mim, ó. Ele está olhando para mim. Olha que olhar de amor. Ele te ama, bestado. Olha o olhar de amor dele. Então, Paulo diz assim, ó, esqueço-me das coisas que para trás ficam. Não é? O Soren Kierkegaard, que é um teórico da corrente existencialista, diga-se de passagem, da corrente existencialista cristã, ele disse assim, quando eu quero compreender a vida, eu olho para trás. Mas quando eu quero viver a vida, eu olho para frente. Amém? Então esse é o segredo. Eu posso olhar para trás para compreender alguns comportamentos que eu estou tendo. Mas viver a vida, eu tenho que olhar para frente. Quem pode dizer amém? Aí Paulo vai dizer o seguinte, prossigo para o alvo. Então você percebe que ele esquece
esquece das coisas e prossegue. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui é palavra profética. Deus está dizendo para você, prossiga. 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 Ame esse cônjuge e prossiga. Este é o segredo. Agora, olha só, para a gente finalizar essa parte. Maslow vai terminar dizendo, e o medo terá que ser vencido? Terá que ser vencido sempre. Por quê, pastor? Porque a gente fica com medo que aconteça novamente, a gente fica com medo. Mas esse medo não pode enrijecer você. Olha só que frase linda. E esse camarada não tem bagagem nenhuma. Não tem bagagem nenhuma. Esse camarada não sabe de nada, esse Walt Disney. Ele diz assim, não deixe que seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Tem gente que está deixando de sonhar, vivenciando medo. Medo, a ausência dele é patológico. Ele existe. Foi Deus quem nos deu para que a gente não ultrapasse os limites. Mas os medos precisam ser vencidos. Quem pode dizer amém? Agora, de acordo com Efésios 5:25, para nós homens seria, olha só, primeiro, amar como Cristo amou. Percebeu? Aí no versículo 26 nós temos que purificar, temos que pregar a palavra, temos que fazer. É interessante, eu não vou nem olhar para Nedinha. Quando eu conheci Nedinha, Nedinha estava com um pé fora da igreja. Um pé fora da igreja. Entendeu? Um pé fora da igreja. Ela conta essa história. E eu comecei a namorar com ela em 1787, né? Eu comecei a namorar com ela. E Nedinha, ela era apaixonada, mas por um cabra muito do safado. Confirme, Nedinha. Aí o que é que acontece? Eu comecei a namorar com ela, mas eu percebia que ela não era apaixonada por mim. Deu para compreender? Eu percebia. Mas o que é que eu dizia? Chegou uma hora que eu dizia, Deus, já que ela não é minha, me ajuda a ganhá-la para ti. Mas depois que eu conseguir, se tu quiser me entregar, eu tomo conta até. Aí o que é que acontece? Eu comecei a pregar para ele, eu comecei a cuidar da vida espiritual. Hoje é uma pastora. Vocês estão entendendo? Então, casamento, meu irmão, não é shopping center, não. Casamento não é churrasco, não. Não, casamento não é sair a fogo na lenha, não. Casamento é trabalho. Eu tenho que estar disposto a trabalhar, a investir no outro. Isso aqui não é negócio não, cara. Isso aqui é investimento. Agora, olha só que coisa linda. Cadê os machos? Cadê os machos? Não, assim não, irmão. Faz barulho, o macho faz barulho. Aí, tá vendo? Não, isso aqui é o grito do acasalamento. Cadê os machos? Não. Aí, o teu comportamento reflete... Não, misericórdia. Não, eu recuso a acreditar nisso. Então faz barulho, cara, pula. Tá entendendo? Você não faz ideia como a mulher gosta. Nossa, como é que ele está. Entendeu? Então aqui para os homens, ó, saúde, precisamos saber usufruir de tudo isto aqui. Porque olha o que é que diz o versículo 27. Somente os machos. 1, 2, 3, vai. Percebeu? Então, o que significa isso? Todo o trabalho que eu tiver com Nedinha, quem vai usufruir primeiro dessa lavoura sou eu. Oxe. Todo o trabalho que tu tiver com esse maridão lindo que Deus te deu, que o cabelo está quase igual ao meu já. Eu te conheci com o cabelo mais preto, meu irmão. Todo o trabalho que tu tiver reverendinha com ele, quem vai usufruir é tu, não é a igreja não. Deu para entender? Jesus não é besta, ele sacrificou para entregar a igreja a João? Não, para entregar a igreja a ele mesmo. Deu para entender? Esse é o maior segredo de dizer, vale a pena todo o sacrifício. Vale a pena. Quem pode dizer glória a Deus? Aí eu pego daqui. Segundo, 1, 2, 3, vai.
mas de transformação. Deixa eu repetir. Casamento não é um caminho de satisfação primeiro, não. Eu não sei quem foi o abestado que disse que início de casamento é só flores. Não, eu não vi flores não, foi pancada, meu irmão. Não, eu só vi espinho. Entendeu? Nedinha é linda, mas tem uns espinhos. Vou meter o pau em tudo, Nedinha, mas depois eu racho a comissão. Olha só. Não, quem diz que casamento, meu irmão, é flores, não. É engraçado, pastor, que eu estou usufruindo de coisas com Nedinha hoje que eu não usufruía lá atrás. Não, tudo bem, que o fôlego não é o mesmo, não. Mas eu estou subindo pé de coco de costa. Nedinha, faz assim. Nedinha, tu é cínica. Escuta, mas escuta, não é flores não, cara. É um trabalhar, casamento é um trabalhar. Aí a gente está plantando, a Bíblia diz que não plantio, e a gente vai colher. Então, tem alguém aqui novinho de casado, novinho, assim, 1 ano? Não se assusta não, minha filha, tá? Não saia não, vai dar tudo certo. Não, fica tranquila, mulher. Oxe, vai dar tudo certo. Então, escuta só. Então, não é um caminho de satisfação. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. A gente não se encontra pronto quando nos doamos um ao outro no altar. Não. Mas isso aqui é trabalho. Isso aqui é investimento. É um investimento, pastor, diário. Percebeu? Investimento diário. Então, olha só, presta bem atenção. Se aos 32 anos de casado eu olhar para minha esposa e disser, eu não estou satisfeito. O problema não é da Nedinha, mas o problema é meu. Por quê? Porque eu deixei de investir. Percebeu? Eu deixei de investir no meu cônjuge. Eu aprendi uma coisa e o Espírito Santo me deu. Então não é uma exegese criada pelos homens, mas veio do céu. Quando a gente é casado, é mais ou menos assim. Quando Deus quer abençoar a Nedinha, Deus usa Dário como canal. Aí a benção vem por Dário e alcança a Nedinha. Quando Deus quer abençoar Dário, aí ele usa Nedinha como canal. Aí a benção vem por ela e me alcança. Este é um grande segredo de Deus. Então, quando eu digo, não deu certo. Eu estava brincando com o Nedinha, a gente vinha conversando 1 semana atrás, e eu vinha conversando com o Nedinha, estava no carro, aí eu vinha conversando, eu disse assim, filha, eu tenho percebido que quando o marido ele não quer mais a esposa, ele sempre diz uma frase. E ela, qual é a frase? A frase é assim, eu não lhe mereço. Você merece coisa melhor. Aí passou 1 semana, aí eu vinha, a Nedinha tinha feito uma coisa tão bacana, aí eu disse, Nedinha, eu não mereço você. Aí, Nedinha, isso não é flor que se cheire. Aí ela disse, mas você merece sim. Você merece sim. E vai até o final. É lógico que ela disse brincando, né? Que ela é arriada por mim. Mas o que é que acontece? Então, quando eu digo assim, não, eu não quero mais, eu vou trocar. Aí a grande pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, é trocar o quê? Trocar o cônjuge? Não, o problema nem sempre é o cônjuge. Mas qual é o problema, pastor? É a dinâmica da relação. Então eu tenho que compreender como é que a dinâmica dessa relação está acontecendo. Percebeu como é que eu tenho falado com o cônjuge? Quais são as palavras que eu tenho usado? Então o que a gente muda é a dinâmica e não o cônjuge. Por quê, pastor?
porque marido é tudo igual. É não, pastor, é não. É tudo igual. Só muda o endereço. Mulher, pastor, é tudo igual. Todas elas gostam do cartão da gente, todas elas, não vejo uma. Então é tudo igual. Então a gente não tem que mudar, não. Um dia um casal chegou para mim e disse, pastor, eu estou querendo deixar minha mulher. Eu disse, e como é que tu te relaciona com a sogra? Pastor, minha sogra é gente boa. Aí tu vai arrumar uma que a sogra pode ter. Se eu fosse tu já conhece a sogra, o cunhado, porque tem cunhado chato, meu irmão. Mas tu já conhece, cara. Começar tudo de novo. A gente faz isso, irmão, a gente faz isso quando a esposa morre, depois de 1 ano. Aí ele diz assim, se eu morrer, tu se casa no outro mês. Não, meu amor, não. 2 meses, não. Deu para entender? Pastor Denô, tu não sabe de uma. Tu não sabe de uma. Amigos da gente, faleceu, 2 amigos da gente. A Nedinha colocou como é o nome, Nedinha? No Instagram, né? Aí ela colocou luto e colocou uma foto, irmãos, no Facebook, o Brasil todo, dizendo, ô pastora, o pastor morreu de quê? Aí eu digo, Nedinha, estava doido por tu. Nedinha, tu fica esperta. Mas tanto telefonema... O pastor morreu de quê, meu Deus? Eu recebi um telefonema de um pastor que eu prego sempre lá. Pastor Dário, misericórdia, pastor Dário, que bom que eu estou. É o senhor mesmo, é o senhor mesmo. Eu digo, oxe, homem, quem é que está aí? Pastor, um membro louco ligou para mim e disse, liga lá para a pastora que o pastor Dário morreu hoje. Eu digo, oxe. Aí eu tive a sensação, irmão, do que é morrer e não morrer. Eu já sei mais ou menos o que vai acontecer quando eu morrer. Um monte de telefonema para Nedinha, fica esperta, viu? Só receba telefonema de esposas. Deu para entender? Olha só. Então, casamento é um caminho de transformação. Olha só, que coisa bacana. Então, a solidificação conjugal não tem como palavra-chave a satisfação, mas a transformação. Eu posso transformar o casamento que eu tenho num casamento que eu quero. Eu posso. Depende única e exclusivamente de mim. Percebeu? Então a gente não fica apontando, a gente fica ajudando, a gente se torna ponte para correção. Entendeu? Pastor, como é que a gente faz isso? Confrontando. A gente precisa confrontar. Mas pastor, e se a mulher, ela joga pedra? Não, tu confronta e corre. Mas confronta. Deu para entender? Pastor, como é que eu faço isso? Depois eu dou o meu número. Olha só, aqui eu aprendo 2 coisas. Primeiro, atitude gera transformação. Vamos falar isso para cristalizar, hipocampo. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Veja bem, atitude gera transformação. Eu estou reclamando do meu casamento, mas o que é que eu estou fazendo? Percebeu? De repente eu estou me consumindo em reclamar, onde eu podia pegar essas energias para transformar. Conversar, saber o que é que está acontecendo. Entendeu? Então o que acontece? Atitude gera transformação. Eu falo isso com muito carinho. Talvez os que estão me ouvindo aqui pela internet conhecem esse meu testemunho. Eu tenho um orgulho que você não faz ideia. O meu pai, em saudosa memória, está com o Senhor lá no paraíso. Olha só. O meu pai, literalmente, pastor Silvio, ele cortou cana. Aliás, não somente ele, mas como todos os irmãos dele. Só para vocês terem ideia, minhas férias lá em Escada, Pernambuco, quando eu saía de férias, a gente pegava um trem, descia, um trem mesmo, trem, né? Ah, isso aqui é um trem bom, não, trem, linha férrea. E eu pegava, e eu
rodava 1 hora no trem, e lá os irmãos, meus primos, me pegavam no cavalo, nas mulas, no jumento, e me levavam para cá, mais 1 hora entrando dentro dos matos para chegar na casa dele. Qual era a nossa diversão? 5, 4h30 da manhã, eles se acordavam porque eles iam cortar cana. Aí eu e meu irmão cortar cana. Aí a gente pegava uma foice e a gente ia cortar cana. Só que a gente cortava pá, e ficava sentado chupando cana. E eles trabalhando. Aí o que acontece? Meu pai, ele cortava cana, mas quando terminava o expediente, pegava aquele esfregão, né, na unha, tal, bonitinho, ia para casa, tomava um banho, paletó e chapéu. E ele ia lá para a praça de Barreiros. Por quê? Porque um dia ele estava na praça e vinha uma linda morena, que seria minha mãe, saindo da escola com os livros, de noite, né, saindo. Aí ele conta que ele se aproximou dela e disse assim: o céu está muito estrelado, mas nenhuma estrela lá se compara com a estrela que eu estou vendo aqui, ó. E mamãe era muito maleável. Aí mamãe olhou para ela e disse: eu não perguntei não. E ele aqui, tal, saiu. No outro dia, ele de novo: eu posso lhe acompanhar? Mamãe disse: não, eu não pedi companhia não. E ele de novo, aí lá no 50º dia, ele foi se aproximando, ele disse: eu podia levar os seus... Mamãe era professora, podia levar os seus livros? Aí ela disse: se você manter distância, pode. Aí papai pensava que era 3 metros, ela disse assim: 2 palmos. Aí ele pegou os livros de mamãe e foi acompanhando mamãe. Aí ele disse que nessa caminhada, ele disse: Carminha, eu estou apaixonado, eu quero me casar com você mês que vem. Aí a mamãe disse: espera aí, você nem me conhece, quer se casar o mês que vem? Mas tudo bem, vá falar com o meu pai. Se meu pai deixar, a gente namora, é noiva e se casa. Quem conhece aqui Lampião? Quem conhece? Levanta as mãos, quem já viu Virgulino Lampião? Para você ter ideia, Virgulino Lampião estudou na escola que meu avô era professor. Então, deu para entender como é a peça? Aí papai topou, papai vai. Se arruma, bota o paletó, e papai vai, e quando chegou, ele disse: pois não, ele disse: eu quero conversar com o senhor sobre sua filha, senta aqui na calçada. Papai se sentou, aí ele disse assim: o senhor trabalha onde? Primeira pergunta. Aí papai disse: cana. Como é? Cana. Aí papai diz assim: o teu avô achou que eu era filho de usineiro. Aí eu sei que, resumindo, deixou, namorou e casou. E quando papai estava indo para a lua de mel, né, que era uma cabana assim no engenho, aí mamãe perguntou: ô Manuel, tu trabalha em quê? Aí papai, como não é besta, disse: depois da lua de mel eu te conto. Aí ele foi para a lua de mel. Quando voltou, mamãe disse assim: e aí, Manuel, tu trabalha em quê? Ele disse: Carminha, eu corto cana. Aí mamãe disse: mas você tem vergonha disso, meu filho? Não, é uma profissão. Você corta cana, você é um trabalhador. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta: você quer ficar cortando cana ou você tem um sonho? Aí ele disse: Carminha, eu sou louco para ser um professor. Aí mamãe disse: eu vou dar aula a você. Mamãe começou a dar aula a papai. Resumindo, papai fez o vestibular, passou no vestibular, tornou-se professor dentro de escada, um dos grandes professores dentro de escada, fez um concurso do estado, passou no concurso. Mamãe foi embora para Recife com ele, aí ele fez outro concurso lá, passou, e ele foi professor de dedinha, e deu aula e até se aposentar. Até um dia desse, antes dele ir para a glória, né, papai e mamãe aposentada do federal e do estadual, e ele também do estado, e outro concurso lá, e até ele, antes de ir para o céu, num apartamento que até hoje mamãe está lá, meu irmão, beira-mar. O que é que papai fazia? Ele ficava com um microscópio assim, ó, tubarão, tubarão, até ir para o céu. O que é que eu quero dizer com isso? Ao invés de reclamar, atitude. Tome, eu não mandei você vir. Percebeu? Atitude.
Então eu preciso ter atitude para que a transformação aconteça. Aí você pega esse camarada verdinho, cheio de esquisitice, e você quer desistir? Não, tenha calma. Vai trabalhando, com paciência, orando. Por quê, pastor? Porque Deus é o jeito que dá jeito em quem não tem jeito. Posso ouvir um glória a Deus? Então a gente não desiste, a gente trabalha. Ok? Quem desiste não tem o sabor da vitória. Não é? A coroa é depois. Por isso que Jesus disse assim, ó, ao vencedor. Aleluia. Ao vencedor, dar-te-ei, primeiro, de comer do maná escondido. Dar-te-ei o direito de sentar comigo no meu trono. Então, esse direito é somente para vencedor. Agora, olha só uma coisa. Lê ali, 1, 2, 3, vai. Palavras são semente. Preste atenção. Eu tenho a liberdade de dizer o que eu quiser com Nedinha. Tenho. A boca é minha e eu falo o que eu quiser. Mas eu não posso me esquecer que a Nedinha tem um hipocampo onde todas as palavras estão lá, arquivadas. E Paulo diz que eu posso levantar fortaleza na cabeça do meu cônjuge. Entendeu, pastor Silvio? Então, tenho cuidado. Então, eu falo algumas palavras duras para Nedinha. Aí eu venho, né, que eu moro ali na melhor cidade de Brasília, que é Ceilândia. Da Glória, Nedinha. Tá vendo tu? Aí alguém um dia disse ali, pastor, e lá tem bandido? Não, tem não. Ceilândia não tem isso. Aí tem que entrar correndo, mas não tem isso não. Aí o que é que acontece? Aí eu passo numa lojinha e compro uma percatinha para Nedinha. Que Nedinha é louca por uma percatinha. Aí eu compro, eu sei o número dela, né? Papá, amor. Aí eu subentendo que isto foi uma declaração de perdão. Só que não. Entendeu? Nedinha aqui não é besta, ela fala, ô amor, pode comprar outra. Mas isso não foi tratado. Isso está no hipocampo. Eu preciso me sentar com ela. Para quê, pastor? Ouça-me este segredo de Deus. Esse segredo de Deus. Eu preciso me sentar com ela, porque palavras são sementes. E eu tenho que dizer para Nedinha, não apenas o que eu fiz, mas eu tenho que dizer para Nedinha aquilo que eu sou. Por exemplo, lá em casa, Nedinha, ela é muito explosiva. Mas no sentido do seguinte, ela trata mesmo e fala e pá. Eu, calado, fico calado. Mas eu tenho um defeito de fabricação que eu tenho lutado já há 75 anos. Qual é o defeito, pastor? Eu fico calado, mas eu fico frio. Entendeu? E isto é terrível. E eu venho me corrigindo. Porque o segredo não é você ficar calado. O segredo é você tratar. A Bíblia diz que quando Jacó fez lá aquela maracutaia com a mãe, ele passou 20 anos. E ele resolveu voltar. No Val de Jaboque, quando ele percebeu que era o anjo do Senhor, ele se agarra e diz assim, eu não te largarei enquanto você não me abençoares. Aí sabe o que é que o anjo diz? Bom, já que você quer benção, diga o seu nome. Sabe por que o anjo perguntou que ali é uma manifestação? Eu creio assim que ali é uma manifestação do próprio Deus. Sabe por que aquele anjo perguntou, aquele varão perguntou isso para ele? Porque há 20 anos alguém perguntou e ele mentiu. Só que quem perguntou foi homens. Ali é Deus. Então, quando Deus pergunta qual o teu nome, Ele estava dizendo, eu estou te dando a oportunidade de você não mentir. Segundo, nome significa caráter. O anjo estava dizendo, eu quero que você diga não o que você fez apenas, mas quem você é.
E quando ele diz Jacó, ali é a cura. Porque o Deus diz, a partir de agora, não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus. Então eu chego para Nedia, não Nedia, eu não disse aquela palavra dura, simplesmente porque eu estava ansioso, mas porque eu sou assim. Quando pisa no meu calo, eu sei exatamente aquilo que te machuca, aí eu vou, cheio de cão. Aí quando você começa a confessar, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança, o casamento começa a mudar. Percebeu? Começa a mudar. Agora se você fica, oxe, e tu não faz isso comigo? Não, aí a gente vai para canto nenhum. Eu não estou fazendo porque você faz comigo, eu estou fazendo porque eu fiz. Mas eu quero reconhecer, porque palavras são. Eu vou passar um vídeo, viu? Qual é o nome do sonoplasta? Plínio Versosa. Vamos passar esse vídeo, eu quero que você veja esse vídeo, tá? Esse vídeo é 1 minuto, 2, para a gente entender. Quando eu pedir para você parar, você para, tá bom, Plínio? Tá bom? Plínio, teu cabelo é bonito, viu-se? Passa aí. Esse pessoal é gente boa, pastor Tenor. Se eu pudesse tirar uma cópia, eu levaria lá para a minha igreja. Vai lá. Depois a gente volta à palestra. Já estou terminando, tá? Vai. Leia ali, ó. Sou cego, por favor, me ajude. Oh, child, precious one, let your life shine like the sun. But you say, how long till I can come home, till I can rest in your arms again? And I say, not long, but don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child, pray with your arms thrown open wide, love with a love that has no end, until I see you again. Oh, child, precious one, with each breath, know you are loved. You say, how long till I can come home, till I can rest in your arms again? And I say, not long, but don't miss this life, and I'll be waiting till then. Live with the wonder of a child, pray with your arms thrown open wide, love with a love that has no end, until I see you again. Segura aí. Volta só um pouquinho ali para a gente ficar essa frase e ali terminou. Só um pouquinho. Isso, segura aí para mim. Veja bem, é óbvio que eu não estou trazendo esse texto em alusão ao pedinte, nem a quem dá ao pedinte. Mas olha só. A frase era, sou cego e não posso ver.
Mas aquele empresário veio e mudou a frase. Ele colocou: eu escrevi a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Solta aí. Live with the wonder of a child. Pray with your arms thrown open wide. Love with the love that has no end. Until I see you. Segura aí. Vamos ler aquilo ali? 1, 2, 3, vai. Pode tirar e voltar para a palestra. Muito obrigado, queridos. Percebeu? Palavras são semente. De repente eu não estou sendo compreendido porque eu falo aos gritos. De repente as coisas não estão acontecendo porque já não há mais respeito na fala. A gente fala de qualquer forma. E a gente faz isso porque a gente subentende que pelo fato do cônjuge estar conosco já há muito tempo, ele vai compreender que eu sou assim mesmo. Aí nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque a gente pode estar levantando fortaleza. A gente não pode falar com o cônjuge da forma que a gente quer. A gente não pode falar da maneira que a gente acha que tem que falar. Primeiro que o cônjuge não é seu filho, não é sua filha. E nem com filho a gente fala assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente muda as palavras, porque a gente entende que as palavras são sementes. Percebeu? Quando eu me casei, né, eu já pedi 1000 perdões a Nedinha. Quando eu me casei, tinha uma frase que eu dizia muito. Eu dizia: puxa vida, você não me ajuda em nada. Essa frase arrebentava, Nedinha, mas arrebentava. E ela se transformava. Puxa vida, você não me ajuda em nada. Por quê? Porque era eu que trabalhava, era eu que trazia a comida. Mas um dia ela disse: é engraçado, né, filho? Nós temos 3 filhos e quem cuida desses 3 filhos sou eu. Enquanto você estuda, eu cuido deles. Enquanto você prega, eu estou com os 3 assim, no banco das igrejas. A gente viajava de ônibus, porque a gente não tinha carro, e a gente segurava. Quando eu ia pregar, pastor, ela ficava com os 3. O Dário Filho ficava correndo, ela: menina, vem cá, vem cá. Eu dizia: Nedia, vamos amarrar ele numa corda, porque tu vem puxando. Percebe? Era uma palavra que magoava, porque eu subentendia que ela não fazia nada para me ajudar. Aí depois eu comecei a me corrigir, ainda falava algumas vezes, mas eu começava a me policiar para que isso não acontecesse, porque muito pelo contrário, eu sou o que sou por causa de Nedinha e de Deus. A Nedinha é uma grande companheira, é uma grande, mas imensa companheira, isso é uma leoa parida para defender o marido. Eu me recordo que eu estava numa reunião, e um cabra desse tamanho, pastor, acho que ele dava 5 de mim. E ele chegou e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse: pois não, depois da reunião. Ele disse: agora. Eu digo: agora não, depois da reunião. Quando ele se levantou para partir para cima de mim, alguém disse para a Nedinha, que estava numa reunião com a União Feminina, Nedinha correu e ficou ele, Nedinha no meio e eu aqui. Ela disse: vá, levanta a sua mão para ver o que acontece com você. E eu aqui: Nedinha, você fale baixo, Nedinha, ao tamanho do homem. E ela: vá, bata no meu dentucinha. Não, é lógico que ela não falou isso, que ela tem muito respeito. Mas você percebe? Mas eu machucava a filha. Eu machucava a minha esposa. E um dia, ela conversando comigo, ela começou a falar que ela ouvia constantemente essas palavras do pai. Tu quer falar sobre isso, Nedinha? Mas não vai falar de mim, não. Olha a minha reputação. Não pode pegar o meu microfone. Olha a minha reputação, Nedinha. Eu fico doidinha que ele quer falar alguma coisa. Mas é verdade mesmo. Eu fico ali rindo e, ao mesmo tempo, vai voltando um filme, né, na minha cabeça.
Ah, tá. E vai voltando um filme na nossa cabeça, né? De tantas coisas que a gente viveu. E realmente casamento, gente, não é um caminho, em primeiro lugar, de satisfação, mas essa transformação. E eu trazia comigo esse peso das palavras. Você não me ajuda, né? Só eu que pago as contas. Por quê? Porque eu vim de uma família, quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai saiu da igreja. E quando ele saiu da igreja, ele transformou-se numa outra pessoa, né? Se ele servia a Deus, ele saiu da igreja, ele foi servir a quem? Então, ele foi fazer jus a quem ele estava servindo. E tornou-se assim um homem ignorante, aquele homem que era terrível com as palavras. E eu ouvia aquela situação, via tudo aquilo, mas minha mãe, uma mulher crente, uma mulher sábia, ela sabia contornar a situação, ela sabia relevar. Eu, no entanto, eu via tudo aquilo ali e eu dizia comigo mesmo, mas meu Deus, porque eu fui crescendo, né? Eu saí da fase da infância, fui entrando na adolescência e fui construindo dentro de mim a seguinte perspectiva. Não, no dia que eu casar, um homem nenhum vai fazer isso comigo. E eu dizia muito isso para minha mãe. Mãinha, a senhora não pode ser besta, mãinha. Pelo amor de Deus, a senhora tem que reagir. A senhora não pode deixar meu pai falar assim. E eu dizia assim para ela, mas no dia que eu casar, eu vou mostrar para o homem com quantos paus se faz uma canoa. E realmente, quando Dário usava essas palavras fortes, né? Você não me ajuda em nada, ou você não faça isso. Era como se eu estivesse ouvindo e vendo toda aquela cena. Então, eu dizia, eu não faço, pois agora eu vou fazer 3 vezes mais. Gente, e era terrível. Eu não vou entrar em detalhes aqui não, porque o tempo não vai dar para isso. Mas era terrível. E quando eu fazia isso, eu sofria muito. Por que eu sofria muito? Porque o Espírito Santo automaticamente ele me dizia que aquilo estava errado. E eu sentia um vazio na alma, eu sentia uma angústia tão grande que era como se eu estivesse caindo assim dentro de um buraco que não tinha fim. E aquilo se repetia de novo e eu de novo. E quando o Dário dizia assim, você não me ajuda em nada, meu Deus. Eu dizia assim, mas criatura, quem é que toma conta desses bebês? Quem é que faz tudo dentro de casa? Então aquelas palavras surtia dentro de mim aquele efeito daquela mãe que eu tive. Aí eu dizia assim, pois agora, cabra, eu vou te mostrar como é que não se faz nada. Quem é alguém que não faz nada? Então você consegue ter a ideia do que era isso aí? Um campo de guerra. E eu pronta para guerrear com o meu marido, olha aí. O bichinho, né? O bichinho, olha, o bichinho dizendo isso comigo. Mas Deus vem consertando pelo caminho da transformação. Por isso que quando eu estava cantando, eu disse que a ordem do Senhor, em primeiro lugar, é para que se aquiete aqui dentro. Se nós não nos sujeitarmos ao que Deus está nos dizendo, a gente vai ficar aqui pregando e você vai sair daqui do mesmo jeito. Mas se você se sujeitar hoje à voz do Senhor, eu lhe digo, algo grandioso vai começar a acontecer, em primeiro lugar, em você mesma. E quando essa mudança começar a acontecer dentro de você, você vai ver a sua disponibilidade em dizer assim, eu vou esperar ele se acalmar. Porque às vezes ele hoje diz umas coisas, eu olho assim para ele, e ele ainda diz umas besteiras que a gente diz, né? Não adianta, né? De vez em quando a gente diz umas bobagens. Aí eu olho assim para ele e eu digo, eu vou esperar você se acalmar, porque eu já sei lhe pegar, é quando você está calmo. E aí quando ele se aquieta, né? Que os ânimos estão lá, e aí eu digo para ele, rapaz, não é assim que fala não. Olha que Jesus está vendo tudo isso, tem certeza que eu sou isso? Aí ele fica sem ter para onde correr, e ele diz assim, é mesmo, me perdoe. Se a gente quer ver a transformação, tenha disponibilidade nesta noite, de querer permitir a calmaria vir, para você poder falar na hora certa, e você vai ver o que vai acontecer. Deus é grande, viu? Deus muda, e como muda. Eu não tenho mais coragem de dizer para Dário as coisas que eu dizia para ele lá atrás.
Porque o Espírito Santo me mostra que Ele é o cabeça, meu Deus. E o Senhor me disse um dia, todas as vezes que eu afrontava Ele, eu afrontava o próprio Deus. E como isso para a gente é terrível como mulher. Quem é Paulo disse, como é que eu vou... Jesus disse para Paulo, né? É melhor você se render, porque é lutar contra os agrilhões. É dar murro em ponta de lança, em ponta de faca. E às vezes nós estamos ali, sofrendo, porque a gente está lutando com o próprio Deus. E a gente está se machucando, porque com Deus ninguém pode, meu irmão, minha irmã. Então é uma noite de rendição, é uma noite de transformação, para ver a satisfação entrando dentro da nossa vida. E hoje, quando eu vejo Dário assim, ele acorda e ele vai lá, monta o café. Ou quando ele diz uma coisa comigo desagradável, que é como eu estou dizendo a você, a gente não pode viver num mundo que não é real. Às vezes está nervoso, às vezes fala coisas que não queria falar, não é? E aí ele vem, ele se rende, e eu vejo como ele fica contristado, é a palavra certa essa, né? Está ali contrito e ele se arrepende. E como é que eu vou resistir a perdoar se ele está arrependido? Como é que eu vou botar uma barreira e vou dizer assim, agora, a partir de hoje, gente, tu não é pastor, como é que tu estás me tratando assim? Não, não, renda o seu coração e perdoe, justamente porque ele é pastor e ele está se rendendo e eu estou vendo nele essa entrega, esse reconhecimento, porque tem muitos que pisa e não reconhece, mas quando a gente faz alguma coisa errada e o outro vem e diz assim, me perdoe, não ponha isso como barreira e diga assim, não vou, não. Hoje é noite de rendição. Quando nós nos rendemos, a palavra do Senhor diz que lá em Tiago, né, 4 e 7, se eu não me engano, que quando nos sujeitamos a Deus, resistir ao diabo. Pode ter certeza. Levanta a sua mão aí, em nome de Jesus, levanta a sua mão. Sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo. É só vitória dentro da sua família. É só vitória, porque o inimigo foge. Se o inimigo foge, meu irmão, acabou. Não tem mais perturbação, é só graça e é só vitória. Então é uma noite de rendição, amém? É no dia 19 que eu vou estar aqui, né, pastora Ailton, no Congresso das Mulheres. Aí a gente vai ter uma oportunidade de conversar mais e falar mais daquilo que o Senhor fez. E como é possível esse caminho da transformação. Amém? Obrigado, Neide. Não, mas é uma realidade mesmo. E quando eu não peço perdão, aí eu vou pregar. Aí a gente desce do carro, aí eu faço, Neidinha, me dê a mão, que eu vou pregar. Ela faz, não senhor. Neidinha, olha a minha reputação. Eu vou pregar. Aí eu pego na mão dela, ela faz, Neide, olha a obediência. Isso é normal. A gente nunca deu palestra de casal dizendo que nosso casamento é perfeito. Não, não. A gente mostra aquilo que é a realidade da palavra e que nós também estamos inseridos. Amém? Palestrante para casal, que fica dizendo, nosso casamento é perfeito. Não ouça. Porque isso não existe. A gente tem os nossos próprios sonhos, somos humanos, mas a gente tem que reconhecer, pedir perdão. Vamos terminar? Terceira rapidinha ali. Precisamos entender que o amor não é um episódio. Deu para entender? Mas é uma caminhada. Não acontece na relação superficial, esporádica, virtual, meramente física, mas no relacionamento de proximidade que conduz à intimidade e esta vai caminhar o casal em direção à profundidade. Casamento é isto. Casamento é estrada. Casamento é desenvolver mesmo isso aqui. Vez por outra a gente vê aqueles filmes, né? Carga explosiva, né? Pá, o mocinho, ele se arrebenta todo, no final ele está todo ensanguentado, sem uma perna. Aí a mocinha vem lá e... aí vem a transferência. Aí, tá vendo? Tu nem me beija mais assim. Não, isso aqui, aquilo não existe. Aquilo ali é amor líquido. O amor consistente é este. A gente estava ontem, não foi, amor, na nossa coisa lá, né? A Nidinha disse, amor, vamos fazer de conta que a gente está lá na minha casa, a gente está namorando. Eu digo, bora, fecha a porta para ninguém ver.
Fecha a porta para os vizinhos não ver. E a gente ficou ali namorando, assim, relembrando, né? Quando eu ia lá para a casa dela nas quintas-feiras. Isso é bacana. E ela cobra mesmo, porque às vezes eu me esqueço. Não me esqueço da Arébia, não. Eu me esqueço desses momentos. Que é o corre-corre. Não, Nedinha. Amor, quando eu falar essas coisas, aí já combinou, né? Porque o povo... Então, olha só. Vê só. Provérbios 27 e 17. Eu acho muito interessante isso. Afia-se o ferro com o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Deixa eu parafrasear e dizer assim, olha, afia-se o ferro com ferro, assim os cônjuges mutuamente afiam seus rostos, não é? Então aqui é mais ou menos o seguinte, primeiro, se entende que ferro com ferro gera atrito. Você já viu, pega um ferro com ferro, não dá faísca de fogo? Sim ou não? Se eu não tiver esses atritos, não está normal, porque é ferro e ferro. Mas só que o seguinte, olha só, quando eu falo sobre isto, eu estou falando, se entende que casamento não pode viver à base de mecanismo de defesas. Sempre na defensiva. O que é um mecanismo de defesa, pastor? Isso aqui é um mecanismo inconsciente que todas as vezes que se percebe que o meu eu está sob ameaça, o meu inconsciente gera um mecanismo de defesa consciente. Por exemplo, repressão. O que é uma repressão? Eu pegar coisas que eu não gosto e jogar lá para trás, para o inconsciente, eu não quero tratar. Isso dói, então jogo lá para trás. Isso é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa chamado compensação. Eu trato mulheres que acham que os maridos não a amam. Aí o que é que ela faz? Ela comprou um poodle. Para que serve um poodle? Me diga. Poodle só serve para isso. Para ser um mecanismo de compensação. O marido não me ama, então eu vou ter um cachorro que me ama. Aí faz uma substituição, porque poodle não serve para nada, pastor. Ele é preguiçoso e não defende você. Não serve. E ainda coja o tapete cheio de pelo. Venda esse poodle, em nome de Jesus. E como o pastor Lemão, pelo menos defende, pastor. Então, o que é que acontece? Então, nós temos que ter cuidado, porque são mecanismos de defesa. Então, a gente não pode viver à base disso. Nós temos que correr para a resolução, afiar. Isso aqui é confrontação. Amor, eu posso falar com você? Pode. Eu queria tratar aquilo que aconteceu ontem. Vamos tratar? E a gente conversa. Se a gente perceber que o outro ainda está ansioso, não quer, a gente para. Não, vamos deixar para outro dia. Mas a gente tem que conversar sobre aquilo. Eu preciso saber se eu fui um reforçador positivo para o seu comportamento. Eu preciso saber. De repente está sendo eu um reforçador, então eu preciso afiar. Eu preciso confrontar. Amém? Votou tudo, foi? Isso, está lá na frente. Deixa eu passar aqui, lá na frente. Então, eu preciso literalmente afiar. Olha lá, deixa eu só terminar isso aqui, tá? Então, quando eu afio o outro, eu deixo esses mecanismos de defesa. Eu não vou substituindo nada, mas eu quero tratar o problema, eu quero tratar o assunto. Doença, ferida, só se cura se a gente mexer. Se eu souber mexer na ferida, a gente trata. E aquela ferida é curada para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Para a gente finalizar, quarta e última, precisamos entender que para que alguém mereça ser amado, esse alguém precisa ser amado antes de merecer ser amado. Então não amo Nedinha porque Nedinha merece. Eu amo mesmo que ela não mereça, apesar de que ela merece. Então isso aqui não é troca. Ok? Para a gente finalizar, o que é a solidificação do casamento? É quando há uma entrega mútua, onde nesta entrega, um traz à luz ao outro que existe de potência no outro, para que cada um seja o melhor que pode ser. Você imaginou eu investindo para que a Nedinha seja a melhor Nedinha do planeta Terra? E ela investindo em mim para que eu seja o melhor marido do planeta Terra?
É isso que nós temos, isso é que é casamento. Para finalizar, olha o texto aqui, vou ler rapidinho. Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 13. O amor é o quê? Vamos ler? Eu diria que o amor supera frustrações e conflitos. Ele não para em obstáculos. O amor ou seja, o amor consegue ver o melhor no outro. Isso aqui é amor, cara. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia estava crescendo, a turma ora lá e manda Barnabé. Aí o texto diz assim, e Barnabé viu a graça. Imagina, uma igreja nascente, o que tinha de tranqueira lá não era brincadeira, meu irmão. Mas a Bíblia diz, e Barnabé viu a graça. Sabe o que é que ele escolheu ver? O melhor. Nós vamos sair daqui escolhendo ver o melhor no nosso cônjuge. Se a gente ficar só procurando os defeitos, não precisa nem de lupa. Nem de lupa. É isso que arrebenta um casamento, que a gente fica feito um abestado, procurando só defeito. Mas começa a enxergar virtude. Entrou uma senhora no meu consultório, está fazendo uns 2 anos, né? Eu não falo o nome, até porque é sigilo. E ela disse assim, doutor, eu vim aqui só para que o senhor me oriente como é que eu vou desfazer o meu casamento. Aí ela não sabia que eu era pastor. E ela era crente. E Deus falando comigo, dizendo assim, ela é crente. E eu com a vontade de fazer. Mas eu não disse que eu era pastor. Aí ela disse, eu vim aqui porque me disseram que o senhor é um psicólogo e eu queria que o senhor me desse como. Aí eu disse, não, beleza, deixa comigo. É para você se separar, é. Aí eu disse, você podia me contar como foi que você conheceu esse cabra muito do cefado? Aí ela começou a contar o dia que eles se encontraram. Aí eu disse assim, você pode me contar como foi o primeiro beijo? Mas pode contar, sem nenhuma vergonha. Ah, foi muito engraçado. Aí ela começou isso aqui, a sessão está andando. Aí eu disse, tu te lembra a primeira vez que vocês derebearam? Ela disse, o que é isso? Eu disse, aquilo. Não precisa contar detalhe não, mas foi bom, maravilhoso. Pense num homem carinhoso, doutor. Pense num homem carinhoso. Aí eu fui conversando com ela, eu disse, e quando nasceu o primeiro bebê? Qual o nome do primeiro bebê? Ela disse, é fulana de tal. Pense numa menina linda, está com 13 anos. Meu Deus, com 13 anos? Que coisa linda, né? Está aí um adolescente. Mas me fale, ele é mão de vaca? Mão de vaca. Aí eu disse para ela, como é que chama aqui? Ela é muquirana. Eu digo, ele é muquirana? Não, doutor, muito pelo contrário. O que eu quero, ele me dá. Aí eu digo, oxa, até eu queria um marido desse. Misericórdia, que homem bom. Aí ela disse, é mesmo, né, doutor? É mesmo, né? Eu digo, minha filha, traga ele aqui para a gente conversar, tem algum problema? Está casada até hoje. E parece-me que ela está buchuda. Você está entendendo? O amor é bondoso, irmão. O amor é bondoso. A gente não fica olhando defeito do marido, não, da mulher, não. É bondoso. Dê glória. Rapidinho, o amor não é invejoso, aí não fica se martirizando, consumindo pelo que não tem. É mais ou menos assim. Foi ele quem Deus deu a você. É ele. Tudo bem que era cabeludo, ficou careca, mas é ele. Tu sabia que já tem implante? Tem implante. Aliás, tudo que cai, a turma levanta. Tudo. A turma levanta, já tem remédio para tudo. Pegou aí, né? Pegou aí. Deus está falando. Então, olha só. O amor não é invejoso. O amor não se orgulha. Sabe aquele negócio? Tu te cuida, viu? Que tem assim, me querendo. É mentira. Ninguém quer não. Eu sou vice, não vai arrumar um marido feito eu não. Arruma. Se deixar, arruma um bocado, melhor do que a gente. Então, amor não se orgulha, cara. Tá vendo a interpretação de Paulo?
A minha interpretação de Paulo. Olha lá. O amor não maltrata, né? Não anula o outro. E mais, o amor não vive cobrando. Tem coisa mais terrível que esse telefone. Eu falo com o seu Dário, eu já fico desconfiado. Pois não, o senhor não pagou a fatura, né? Eu digo, se tu sabe, imagina eu. E o senhor vai pagar quando? Eu digo, oxi, eu sei, é. Quem sabe é meu pai. Peraí, essa fatura é sua ou do seu pai? Eu digo, minha e dele. Mas quem é que vai pagar? Eu disse, é meu pai. O senhor pode me dar o telefone dele? Não tem como falar com ele assim, não. É diferente para falar com ele. Você está entendendo? Então, olha lá, cobrança é terrível. Se acorda cobrando o outro. Não cobra não. Para com esse negócio. Não é? É aquela minha primeira mensagem. A gente dá a reciprocidade. A gente não cobra nada, a gente investe. Ok? O amor não procura seus próprios interesses. Meu Deus, o amor não se ira. Ou seja, se irrita facilmente com tudo, perde o brilho com tudo, perde a alegria com tudo. Não, está errado. Está errado. A gente tem que ir para um tratamento. De repente, seja aí um transtorno disruptivo ou uma bipolaridade. Tem que tratar. Qualquer coisa se irrita, fica logo e já perde o clima. E ia viajar, não quer mais. Não, está errado. Precisa tratar. Porque o texto diz que o amor não se irrita facilmente. O amor não guarda rancor. Tome. O amor não guarda rancor, não. O amor não se alegra na injustiça. A verdade sempre será a melhor opção. É mais ou menos assim. Não negue, não. Pode falar a verdade. Deixa o pau quebrar no lombo de loca. Mas fala a verdade. Tu comprou, foi no meu cartão? Comprei. Porque é meu e seu. Deu para entender? Mas não fica dizendo isso, não. Oxente, é mesmo? Meu Deus, que fatura do cão. Meu Deus, irmão, vamos orar, meu amor. Vamos orar. Não, foi tu que gastou. Foi você que gastou. Não foi o cão de rabo. Foi você. Entendeu? Então, fala a verdade, não tem que negar não. Fala a verdade. E se você tiver medo assim de falar a verdade, põe um bilhete e casa da mãe. Só volta com 2 dias que ele está mais calmo. Mas a verdade é sempre verdade. Diga amém. Olha lá, o amor não se alegra na injustiça. Aí ali, para a gente terminar. O amor tudo sofre. Eu diria que o amor fica acima de qualquer coisa. Eu não estou falando de maltratos, não. Mas estou falando do sofrimento normal. O amor tudo, diga assim, eu diria, o amor. Agora, 1, 2, 3, vai. Quem acredita em mudanças? Eu acredito. Irmão, se eu não acreditasse em mudança, eu não era um psicólogo, também não era um pastor. Eu acredito no potencial do ser humano para mudar. Eu acredito. Amém? Eu acredito. Por exemplo, eu conheço um cabra que a Bíblia diz que ele era o mais manso do Oriente, Moisés. Moisés era o mais manso do Oriente. Mas tu está lembrado que ele, quando saiu lá, viu um egípcio maltratando um hebreu, ele foi lá e não pescou, assim, apertou o cara e matou, enterrou? Onde é que tem mansidão? Agora, o que é que eu acredito? É que ele passou fases, 40 anos, achando que era alguém, 40 anos descobrindo que não era ninguém, e 40 anos entendendo o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Então eu preciso me colocar nas mãos de Deus. E dizer, Deus, eu rendo ao Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Amém? Já estou terminando. O amor tudo espera, está aberto à possibilidade. O amor tudo suporta, está disposto ao sacrifício. Tá? E não falo de agressão física mais uma vez. O amor tudo espera, está aberto a possibilidades. Isto aqui é o amor diferente do amor líquido. Agora, para fechar, o diabo tem 2 estratégias para destruir o amor. Olha a primeira, semear o ódio. Mas eu coloquei, isto aqui é para gente fraca. O que ele quer na realidade é fazer com que a gente viva o amor líquido. Sabe qual é aquele amor líquido? Sem consistência. Está dentro de casa e parece que não está. Olha para o cônjuge como se não estivesse olhando para ninguém. O que o diabo quer é isso. Mas a gente está mudando isso para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?
Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Posso orar, pastor de novo? Posso orar? Glória a Deus. Se você quiser, desejar entrar no meu canal do YouTube, tá? YouTube, canal do YouTube /Dário Versosa, tá? É porque eu não trouxe coisa, mas entra lá, inclusive essas palestras eu estou colocando tudo lá, eu vou trabalhar, né, colocando lá, né, trechos lá de relacionamento de pais e filhos, eu vou trabalhar o canal para abençoar muitas vidas, porque muita gente liga para mim com dúvida, e eu quero tirar todas essas dúvidas como homem de Deus, também como psicólogo, tá bom? Levanta suas mãos para o céu. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta, é uma pergunta carinhosa. Tem alguém aqui, algum casal que chegou aqui, não é evangélico ainda, mas que deseja entregar a vida, porque viu que a igreja evangélica ela está cuidando de famílias, não está mexendo em credo religioso de ninguém, até porque isso é a maior besteira do planeta Terra. A gente quer trabalhar vidas. E se tem alguém que não é evangélico, que deseja entregar a vida para Jesus, se é o caso, eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero orar por você, com a autorização dos pastores da igreja. Tem alguém, algum casal que quer tomar a decisão de entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Deixa eu ver, se tiver, levanta a tua mão, porque eu quero orar. Não, parece-me que todos são já crentes. Amém. Glória a Deus. Estou vendo ali o Marcelão, meu amigo, né? Rosângela. Isso, Deus abençoe vocês grandemente, são meus amigos. Ali o Robson, né? Inclusive, pastor Tenor. Depois eu vou apresentar o Robson, está muito amigo meu. Ele está desigrejado lá e Deus trouxe para morar aqui. Aí eu disse, você vai congregar lá com meus amigos, pastor Aldenor e o pastor Silvio. Ele já esteve aqui, tá maravilhado. Aí eu vou te apresentar, tá certo? Menino competente de Deus. Tem um ministério com adolescente que é uma coisa séria. Eu quero orar por você. Levanta suas mãos assim. Pai, eu quero colocar essas famílias representadas nos teus filhos. Eu quero te louvar porque o Senhor nos concedeu o privilégio, Senhor, de ser um canal do Senhor para ministrar para eles. Pai, eu sei que Tu estás fazendo uma obra linda, Senhor, porque é a Tua palavra. Eu quero colocar, Senhor, e declarar, Senhor, onde há, Senhor, dentro da família, com os casais, dificuldade nos relacionamentos. O Senhor hoje trabalhou, Senhor, como é que nós podemos sanar esses problemas e conviver e amar. E trabalhar a família para que o Teu nome seja glorificado. Pai, eu quero como sacerdote, eu quero neutralizar agora com toda a autoridade que o Senhor me deu para trabalhar com casais e com famílias há muitos anos. Eu quero repreender agora toda a intenção de Satanás contra essas vidas. Todo espírito de divórcio cai por terra agora. Todo espírito de abandono cai por terra agora. Todo coração fechado que abra agora na autoridade do Teu nome, Senhor. Eu estou declarando uma palavra profética, Senhor, que a intenção, Senhor, do inferno, aquilo que eu falei de uma sociedade bauniana, guidiana, cai por terra, porque nós não queremos o amor líquido, mas nós temos um amor que foi jorrado pelo Senhor nos nossos corações, e é com este amor que nós amamos, é com este amor que nós trabalhamos, e eu quero na Tua autoridade agora, Pai, declarar, o amor, Pai, está chegando, o amor, Pai querido, vai aumentar, nós não vamos desistir da nossa família, nós não vamos desistir, ei, achou, derei, na candará, na mana, achou, de candarai.
Caia por terra agora toda a intenção agora do inimigo, e preserve esta família, preserve esse casal. Ó Deus, muda o comportamento, muda a maneira de pensar, muda, Senhor, o comportamento. Eu te peço isto na autoridade do teu Espírito, e eu declaro a tua vitória sobre a vida desses casais aqui agora. Eu quero que você sinta a unção de Deus agora, que Deus está liberando aqui do altar. Eu quero que você sinta a unção que Deus está liberando aqui do altar, uma unção de amor, uma unção de vitória, uma unção de repreender qualquer sentimento contrário aí dentro do teu coração. Eu estou repreendendo agora. Vai recebendo a glória, vai recebendo a glória. Deus está renovando, Deus está agora trabalhando na vida dos casais. Deus está mostrando que Ele é o Deus que te ajuda, Ele é o Deus que reforça. Tu vai sair daqui com uma outra mentalidade, tu vai sair daqui com outro espírito, entendendo que o teu casamento é uma bênção. E se o inferno disse ao contrário, cai por terra agora toda a voz do inferno agora. Eu declaro a glória do Senhor na tua vida. Vai sentindo, vai sentindo. Eu quero que você abrace o seu cônjuge agora. Eu quero que você dê um abraço no seu cônjuge e diga: meu amor, nós estamos firmes, nós estamos firmes, nós estamos vencendo mais uma etapa na nossa vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Nós vamos aprender, porque Deus vai nos ensinar a amarmos uns aos outros, e Deus vai trabalhar na nossa vida. Eu declaro, Pai, tua unção agora sobre a vida dos teus filhos. Eu estou sentindo a glória do Senhor aqui. Eu estou sentindo a glória do Senhor aqui. Eu estou sentindo a unção do Senhor aqui. Eu estou sentindo o revestimento da glória do Senhor. Nós vamos sair desta noite, desta conferência de casais, diferente da maneira que nós chegamos. A glória de Deus está nos alcançando, em nome do Senhor Jesus.